Então, no segundo estudo, nós temos aí o livro O Céu e o Inferno, né? Então, nós estávamos vendo a comparação que eles fizeram da visão de anjos sobre as igrejas, né? Desde os cultos pagãos até os cultos cristãos e de igrejas, né? De religiões. Como veem os anjos, né? Que figuras são essas? Então, eles trouxeram toda uma comparação desses seres, né? Então, nós vimos que na maioria das religiões eles creem que são seres separados da existência e da criação de Deus, né? São seres que não são seres como nós, seres humanos, e que já são seres criados perfeitos por Deus, já são seres à parte, né? Então, nós vamos ver agora a refutação disso. Por que os espíritos ensinam que não é dessa forma, né? Então, Deus não criou seres já prontos. Ele criou todos iguais. A justiça de Deus é igual para todos. Deu a todos a oportunidade de um dia se tornarem anjos. Mas todos têm que começar lá de trás, do início, né? Então, aí estaria a justiça de Deus. Se ele criasse seres já perfeitos, esses seres não teriam mérito, né? Então, a justiça de Deus está aí. Refutação. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Então, por assim dizer, no primeiro plano da criação, constatando como o último onde a vida é puramente material, e entre os dois, mediante existente a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligadas a corpos materiais. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que a vida é essa puramente material? Será a da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Nesse suposto seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que o animal inteligente algo há de mais que numa planta e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana que estabelece a transição, essa fica diretamente unida ao corpo, matéria bruta. Aliás, porque sem a alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelo progresso das ciências. Admitamos, entretanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea. Pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são três criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que na natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm contudo seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é até certo ponto verdadeira. Quanto à existência dos 3 termos, faltam-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Então, não haveria a evolução
para todos, né? Então, a partir do momento em que se classificaria 3 grupos de criações diferentes por Deus, então sempre um grupo teria benefício e outro não, né? Então não teria uma justiça divina nisso, né? Ao passo em que, se todos nós temos a mesma oportunidade de evolução ao longo de várias encarnações, mesmo os animais um dia serão espíritos evoluídos, né? Quando eles completarem o seu ciclo e reencarnarem pela primeira vez como seres humanos. A partir dali eles também continuarão a sua evolução, contando então agora com o seu livre-arbítrio, né? Então todos têm a mesma oportunidade de continuar a sua evolução, de seu melhoramento, e a oportunidade de ser mais rápido ou mais lento para alguns, né, de acordo com as escolhas que fazem em cada encarnação, né? De outro modo, não teria o progresso e não teria a evolução, né? Se cada grupo distinto, como foi citado aqui, tivessem a vida separada, né, que não fossem parte da mesma evolução, não haveria o progresso para todos e as mesmas condições de evolução para que todos pudessem chegar lá um dia, né? Na depuração espiritual completa, aonde a espiritualidade já está no comando de trabalhos bem maiores do que as encarnações que nós viemos passar aqui. O que é a criatura corpórea? O corpo? Não, mas aí diz criatura espiritual, espírito. A criatura humana. A criatura humana é o corpo, quando é criado não, de carne. A humana e a criatura corpórea. 3 citações. O humano é o espírito que habita o teu corpo. A partir do momento que você é um ser espiritual também, né? A partir do momento que você perde o teu corpo físico, ele é só um corpo. É um corpo separado. O teu corpo é só um instrumento, é como uma roupa. Então ele é um corpo, uma vestimenta para o teu espírito. Quando morreu, daí ficou a criatura corpórea. Fica só o corpo, né? Ele fica não tem todos os corpos, se eles não estão animados com o fluido vital, que é o que anima desde as plantas, os animais, todos os seres que têm vida, eles são animados pelo fluido vital. A partir do momento que é extinguido esse fluido vital, ele é só um corpo. Porque o que distingue um corpo que está ali sem vida de um corpo que tem vida? É o fluido vital que anima ele, né? E é esse fluido vital que a ciência está descobrindo hoje, que tudo é composto pela mesma molécula, né? Que é chamada de molécula divina, né? Ou a molécula de Deus, né? Que é a menor partícula que compõe tudo, desde o invisível até aquilo que é tocável e palpável, né? O que muda é a agregação dessas moléculas e desses átomos um ao outro, né? Quanto mais juntos eles estão, mais físico se torna. E quanto mais separados eles estão, mais fluídicos eles são, né? Mas tudo é composto da mesma molécula, né? Uma pergunta, a questão então ali dos animais. Um animal, ele pode reencarnar como um humano? Não simplesmente reencarnar como humano, ele vai ter que ter a sua trajetória, o processo de evolução. Todos nós já fomos um animal um dia. Todos nós. Nós reencarnamos e chegamos a um ponto de raciocínio em que nos possibilitou essa transição de habitarmos um corpo humano. Daí, a partir desse instante, nós somos premiados com o nosso livre-arbítrio. Primeiro, nós encarnamos primitivamente, digamos assim, no corpo mais primitivo de algumas pessoas que hoje a gente chama de selvagens, né? Nos mundos primitivos.
E a gente vai evoluindo, em cada encarnação a gente dá uma melhorada e volta melhor, né? Mas todos nós já fomos dos outros reinos, mineral, vegetal e animal. Por isso que todos têm a mesma chance, todos vêm lá do princípio e evoluem. Se o ápice da evolução é Deus, então nesse princípio somos todos deuses? Chegaremos todos a esse ponto? Nós não somos deuses, nós somos criação de Deus em busca do nosso aperfeiçoamento, né? Mas qual é o ápice disso? Qual é o ponto máximo do aperfeiçoamento? É o espírito evoluído, né? Nós não vamos chegar a ser deuses, mas nós vamos ter uma responsabilidade dentro desse universo, né? Quanto maior a nossa evolução espiritual, maior a nossa responsabilidade dentro do universo criado por Deus, né? Então ele começa cru pelo físico, e do físico ele vai ao espiritual. Então quanto mais evoluído, mais espiritual, mais fluídico, né? Até nos tornarmos energia pura, de amor puro que sustenta tudo que existe no universo, né? Nós não podemos então ver Deus como um ser individual, um velhinho, né? Como a gente volta e meia retrata, né? Um velhinho de barba branca, né? Deus é energia criadora que está em tudo, em todos, em todo lugar, né? Mas de onde veio Deus? De onde veio? É. Ah, isso só quando perguntar para ele. Na questão 17 do Livro dos Espíritos, é perguntado, né, sobre a ciência, a que ponto a ciência vai chegar. E tem a resposta dos Espíritos é que nem tudo é possível ainda ao homem saber. Entender. Então ele só vai entender à medida que ele se purificar, né? Porque ele não está ainda pronto. Se nós analisarmos aquilo que nós estudamos aqui sobre as 3 revelações da época de Moisés, de Jesus e de Allan Kardec, foram 3 períodos diferentes, né, em que o homem estava preparado para cada um desses períodos. Então, sem ele estar preparado, ele não consegue nem entender como tudo funciona, né? Então é isso que está acontecendo com a ciência. A ciência tenta explicar as coisas, achar explicação e não consegue. Para algumas coisas ela descobre, para outras ainda fica aquela dúvida de como se originou. Eles não sabem nem dizer como se originou o universo. Eles criaram a teoria do Big Bang, né? Agora essa teoria já está sendo desmontada por novas descobertas de um telescópio muito avançado que eles fizeram, e agora já está demonstrando contradições nessa teoria do Big Bang, né? Então eles estão voltando a estaca zero, né? Eles não sabem dizer. Eles criaram uma teoria de uma explosão que deu início a tudo, mas da onde veio essa explosão? Né? É só uma teoria, por isso que já diz teoria do Big Bang. É aquilo que eles não conseguem explicar, eles criam uma teoria para se aproximar da explicação. E agora eles já estão voltando atrás na teoria do Big Bang, porque foi descoberto novas coisas que demonstram que não foi dessa forma, né? Então eles ainda estão longe, e os Espíritos disseram, então a partir da questão 17 do Livro dos Espíritos, quem quiser pode olhar lá, que ainda ao homem não é permitido saber tudo, né? Ele só vai conseguir saber essas coisas que ele ainda não consegue explicar à medida que ele se depurar e chegar na condição de espíritos mais evoluídos, né? Então tem espíritos já bem mais evoluídos que nós e que mesmo assim não tem a resposta para tudo. Então vai demorar ainda. Número 4. Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que lhe falte um só, que seja, a sobra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, os dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos.
antes dessa época não havia nada. Portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que no decurso da eternidade, a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era ciência anatemizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da terra e de seus habitantes. Então aqui, importante para vermos como estamos ainda tão atrasados, né? Que enquanto alguns de nós estão aqui para tentar entender sobre a vida espiritual, tem alguns grupos ainda que não estão ainda nem preocupados com isso e estão acreditando que o mundo foi feito em 7 dias, né? Em 6, no sétimo descansou. E questionando que cor era a pele de Adão e Eva, aonde ficava o paraíso, tentando localizar geograficamente aqui na Terra, né? Então, para ver como explicar para essas pessoas que isso era uma alegoria, que não foi dessa forma e que a própria ciência que já provou que não é possível isso, eles não acreditam, né? Então, como explicar para essas pessoas ainda uma coisa de como é Deus, quem criou Deus, né? Se Deus é o Criador, ninguém o criou, porque se ele fosse criado, ele não seria o Criador, né? Então, como entender isso e explicar para essas pessoas que ainda estão nesse nível de estarem discutindo uma coisa que já foi comprovada pela ciência que não foi dessa forma. E eles ainda estão lá discutindo e tentando descobrir aonde ficava o paraíso, o jardim do Éden, que cor era Adão e Eva, como que eles se multiplicaram e se eles são originários de Adão e Eva, como que existem as outras raças de japoneses, chineses, orientais, né, de outras etnias. Então, eles tentam ainda achar argumentos para sustentar que foi dessa forma, né? E são contemporâneos nossos, irmãos nossos, né? Então, como que a espiritualidade vai ainda explicar sobre Deus se eles não estão nem aptos ainda a entender que a ciência já provou que não foi daquela forma e que era só uma forma alegórica encontrada e criada na Bíblia pelos próprios homens, tentando explicar uma coisa que eles não conseguiam. É que naquele tempo tinha que ser de uma forma que eles também entendessem. Exatamente. Eu não sei se foi no Globo Repórter ou no Fantástico, uma vez que estava com a história onde ficava o Jardim do Éden. Tem programas de televisão levando os pesquisadores lá, o historiador do fulano de tal, pesquisando, porque pela pesquisa isso, aquilo, deveria ficar em tal região, né? Eles estão ainda preocupados com isso, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Em vez de se preocuparem com coisas mais atuais, né? Então eles estão lá, bem... Então, para ver como existe ainda aqui no nosso momento atual, contemporâneo nosso, de pessoas que estão, na sua grande maioria, ainda não aceitando nem aquilo que a ciência já conseguiu comprovar. Imagina que não é considerado ciência. Então, a própria ciência diz que eles só conseguiram pesquisar 4% do que é visível no universo. Os outros 98% que não é visível, mas que existe, e eles sabem que existe, eles não conseguem explicar, né? Então imagina o que vai sobrar, né? Então vai demorar. Por isso que os Espíritos dizem que essas respostas, elas só vêm com a depuração do Espírito, né? Porque nós ainda estamos muito ignorantes para entender essas coisas, né? O próprio mentor do Derli, o Derli pode citar, que diz que estava em uma missão em outra esfera, em outro local lá, mas que não podia explicar nem para o Derli,
porque o Derli não conseguiria nem começar a entender as coisas que ele estava fazendo naquele momento que ele estava nessa nova missão, né? Então, se o Derli, que já estudou isso aqui, não conseguiria nem começar a entender, né? Como que aquelas pessoas que não acreditam nem na ciência, naquilo que a ciência já comprovou, não querem acreditar, vão entender, né? Então, estamos muito ainda atrasados. Por isso que a gente diz que a importância e até a espiritualidade chama atenção para isso, para que nós nos concentramos nos ensinamentos do kardecismo espírita, né? Vamos ler todas as obras, vamos analisar, vamos tirar todas as dúvidas, né? Antes de nós começarmos a pesquisar vários outros canais e curiosidades, porque senão nós vamos fazer uma salada de frutas na nossa cabeça e não vamos entender nada e vamos ficar pirados, né? Porque nós vamos fazer uma mistura, porque já tem gente estudando os ETs, né? Se comunicando com os ETs e não sabem ainda o básico da espiritualidade, que a espiritualidade veio ensinar com a doutrina dos espíritos, né? Então eles fizeram uma mistura, eles pegaram um pouco dessa doutrina e misturaram e criaram outras teorias e estão pesquisando e criando canais e se preocupando com os extraterrestres, enquanto que ainda nós estamos concentrados e temos que estar no aprendizado espírita que explica tudo dentro daquilo que nós já podemos aprender, né? Porque se nós quisermos aprender coisas que estão além da nossa compreensão, daí nós vamos fazer uma salada de fruta na nossa cabeça, né? E criando bonequinhos, ETs, e achando que mais lindo. Então daí tem canais interessados em vender o seu peixe, o seu canal, né? Lá divulgando. E daí eles criam um monte de teorias e coisas e daí causam uma confusão nas pessoas que estão buscando o aprendizado, né? Mas se nós quisermos aprender, então vamos ler as obras básicas dos espíritos. Esses estão explicando aqui aquilo que está ao nosso alcance aprender, né? Daí depois que agora eu sei tudo sobre isso aqui, eu mesmo vou poder criar minhas teorias para tentar explicar aquilo que eu ainda não tenho certeza e não sei. Assim como os cientistas fazem, né? Os cientistas estudaram tanto as coisas que eles não têm uma explicação, mas eles conseguem criar uma teoria, mesmo que ela não tenha certo, mas é uma teoria mais aproximada de como as coisas acontecem, né? Então eu tenho minhas teorias, eu não vou chegar aqui e dizer, eu acho que é dessa forma, porque é a minha teoria criada por mim dessa forma, que eu penso de acordo com o que eu estudei, né? Mas então que cada um estude e possa criar a sua teoria. Mas eu não vou dizer que a minha teoria é a verdadeira, porque é uma teoria, porque as respostas para tudo eu ainda não tenho, né? Como essas que os cientistas não têm e que os próprios espíritos disseram que nós só encontraremos a resposta com a nossa depuração e a nossa evolução espiritual. Então, quanto mais elevados estivermos espiritualmente, mais compreenderemos o funcionamento de tudo. Essa já é a resposta, né? Tem que viver, não adianta. Isso, Eu acredito que não há regressão dos espíritos, mas eu sempre desejo que aqueles que causam mal aos animais, por exemplo, voltassem na forma de um animal para sofrer na pele. Então, mas não adiantaria, Mas não sofrer de outra porque se eles voltassem na forma de animal, eles sofreriam com uma forma de alavanca para sentimento, né? Porque o animal sofre como uma alavanca de sentimento que vai sendo despertado nele, né? Mas ele não sofre porque cometeu um mal consciente como nós, né? Então, se uma pessoa faz mal a um animal e volta como um animal, ela não vai entender por que está sofrendo. A ponto que se ela voltar como ser humano e sofrer, daí sim ela vai estar entendendo, porque ela já tem a consciência humana pronta para entender melhor, né? E se ela voltasse como animal, ela não entenderia. Ela poderia continuar sofrendo e não saberia por que estaria sofrendo, né?
Porque do jeito que o ser humano age, eu acho que a gente vai ficar eternamente nessas provas e expiações. Não, é uma ilusão. Mas se nós analisarmos ao passado, nós evoluímos. Já houve evolução, né? Então, é uma ilusão nós acharmos que não há evolução. A evolução, só que hoje nós damos muito, a própria mídia, ênfase ao negativo, né? Mas se nós compararmos atrocidades feitas tanto com o ser humano quanto com os animais anteriormente, em outra época passada, nós vamos ver que já houve melhorias, né? Ainda está... mas é a pasta de tartaruga, mas há. Melhor que voltar. Então, o progresso está acontecendo, né? Lentamente, mas está acontecendo. Tanto que nós já fomos planeta primitivo e já não somos mais primitivos, né? Nós somos planeta de provas e expiações e já em transição, então já estamos passando, né? E essas pessoas que se negam a mudar, essas serão convidadas a habitar em outros planetas para que sejam trabalhados esses sentimentos que elas se negam a melhorar, né? Então, quanto mais grotesco os teus erros, mais grotesco é o teu sofrimento. Até tu entender. Até entender. Vai dar muros em ponto. É que se tu não despertar e não tiver aquele interesse de melhorar, É que tem tu não pessoas vai. que parece que são pedras, né? Tem tantas. Nossa. Então, pessoal, hoje nós ficamos por aqui no nosso estudo, continuando então na próxima segunda-feira e dividindo então com vocês também mais uma mensagem, é uma psicografia, que é uma mensagem escrita, recebida no dia 18/8/2021, pelo Espírito Irmão de Jornada. Essa mensagem veio através da médium Luciane e o Espírito Irmão de Jornada. Aos que vieram hoje, a nossa gratidão. Não é fácil para que estejam aqui, mas persistam, pois o amor do Mestre é o seu maior guia. Estamos orgulhosos, contentes com o esforço que vocês têm feito e nós sempre estaremos ao lado para auxiliar. Confiem no amor, pois ele é o caminho do Irmão de Jornada.